A paz do Senhor, amados ouvintes, está começando neste domingo mais um programa da Superintendência de Cavalheiros. Uma programação especial que nós preparamos aqui para você, meu irmão, minha irmã. Uma programação de louvores, de mensagens da palavra do Senhor, pregada aí pelos nossos pastores. E pedimos que você continue nos assistindo neste domingo, que é uma programação muito especial, preparada com muito carinho para você nesse dia de hoje. E a Ezequias defendeu em nome do Senhor, foi que Ezequias venceu. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer.
se canta: Santo, 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 Santo. Os querubins cantam: Santo. Os serafins cantam: Santo, 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 Santo é Senhor. Nos dias 19 e 20 de abril irá acontecer Congresso Geral 2025. o que nós esperamos ver. O vento do Espírito Santo soprar. Venha você também ao Congresso e seja impactado pelo poder de Deus. Glória a Deus. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sondas, tu és o Deus que me vê. Mas se eu descer,
Vamos nos colocar de pé, irmãos. Coloque-se de pé nesta noite. Adore ao Senhor. Na área de Carlos Barbosa, o vento não parou de soprar. Juntos Progresso Geral 2025. Bem distante eu te vi, parado à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho. Coração batendo angustiado em seu peito, você vive maus momentos. É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas nesta tarde, eu declaro que chegou a hora e Deus vai tirar você desse vento. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, Ele ordena anjos poderosos para te guardar. Foi ungido, foi remido e separado para vencer e reinar com Ele. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque Ele é Deus. Faz sair da guarda roxa, com esse Deus não há quem possa, não há como nosso Deus. Lá no Egito, trouxe as pragas, humilhou o tal de Faraó, exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída. Não há Deus como esse Deus, adore Ele. Elohim, El Shaddai, adorai, adore o nome dEle. Ele é Deus verdadeiro, Ele te amou primeiro, te levanta deste chão. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dEle. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída. Faz de ti um campeão. Te aposse da tua vitória nessa tarde. Há uma saída pro teu problema aqui neste lugar. Somente adore aquele que vive e reina. Tu estás presente aqui, Senhor. Bem distante eu te vi, parado à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho. Coração batendo angustiado em seu peito, você vive maus momentos. É todo dia a mesma coisa
fez e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora que Deus vai tirar você desse vento. E se a fúria do inimigo contra ti se levantar, Ele ordena anjos poderosos para te guardar. Foi ungido, foi remido e separado para vencer e reinar com Ele. Hoje é tarde da tua vitória. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque Ele é Deus. Faz sair a guarda-rocha, com esse Deus não há quem possa, não há como o nosso Deus. Lá no Egito trouxe as pragas, humilhou o tal de Faraó, exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída. Não há Deus como esse Deus. Elohim, quem veio adorar, levante as mãos e adore. Adore o nome dEle. Esse é o segredo da tua vitória. Uramandarabasura mandarabai. Ele te amou primeiro, te levanta deste chão. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dEle. Faça a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída. Faz de ti um campeão. Creia no teu milagre, faz de ti um campeão. Livraria Ramo da Videira. A Ramo da Videira é a editora, livraria e distribuidora da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. Fundada oficialmente em 2 de junho de 2008, é responsável pela edição, publicação, comercialização e distribuição de livros e materiais evangélicos, além de camisetas, bíblias e outros periódicos e produtos que de alguma forma divulguem a fé cristã. Todo o material de ensino que a nossa igreja tem utilizado em suas centenas de congregações e também em outras instituições evangélicas é produzido exclusivamente pela editora Ramo da Videira. Está localizada dentro do complexo da sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração, que fica na Avenida Farrapos, número 312, no centro da cidade de Porto Alegre. Conheça nosso catálogo acessando ao nosso site ramodavideira.com.br. Para maiores informações, entre em contato com o nosso serviço de atendimento ao cliente pelo telefone WhatsApp, código de área 51 982 641 450. Ramo da Videira. Nosso objetivo é abençoar a sua vida. Um homem chorando caminha sozinho. Ele sabe que o tempo já chegou. Carrega nos ombros a amarga tarefa de amar aqueles que não têm valor. Abre seus braços e se entrega por você. Chora em angústia, pois não sabe se
você vai aceitar o seu amor. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida, o seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Quem seria assim capaz de abrir os braços e dizer: vem meu filho, eu quero salvar você. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida, o seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Vem, meu filho, vem sem mais te demorar. Com os braços bem abertos, eu morri pra te salvar. Com os braços sempre abertos, eu estou a te esperar. Oh, meu Senhor, aleluia. Talvez algum dia você compreenda toda a angústia que Ele suportou por você. Aleluia. Jesus poderia cruzar os seus braços, ir amando e deixar a humanidade perecer. Mas seu amor foi maior que a sua razão, pois reconhece que sem Ele nossa vida é um mal sem solução. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida, o seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Quem seria assim capaz de abrir os braços e dizer: vem meu filho, eu quero salvar você. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida, o seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Vem, meu filho, vem sem mais te demorar. Com os braços bem abertos, eu morri pra te salvar. Com os braços sempre abertos, eu estou a te esperar. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida, o seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Vem, meu filho, vem sem mais te demorar. Com os braços bem abertos, eu morri pra te salvar. Com os braços sempre abertos, eu estou a te esperar, a te esperar. Aleluia. Paz do Senhor, meus irmãos.
nos dias 19 e 20 de abril. A área São Francisco de Paula convida você para estarmos juntos no Congresso Geral 2025. Queremos fazer um convite muito especial para você neste momento. Queremos convidá-lo a participar dos cultos na sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. A nossa sede fica localizada na Avenida Farrapos, número 312, aqui no centro da cidade de Porto Alegre. Os dias de culto são segunda-feira, culto de libertação às 15 horas. Nas terças-feiras, o culto de ensinamento e doutrina às 19 horas e 30 minutos. Nas quartas-feiras, 9 da manhã, a consagração da União Feminina com um culto às 11h30 e um outro culto às 14 horas e 30 minutos. A consagração da União Feminina encerra às 16h30. Quinta-feira, culto da União Feminina da Sede Internacional às 15 horas. E à noite também temos, às 19h30, um culto de cura divina e libertação. Sexta-feira também culto à tarde, às 15 horas. Sábados começam a consagração para toda a congregação, a partir das 9 da manhã, com encerramento às 17 horas. E ao meio-dia nós temos a ministração da escola bíblica. E à noite, às 19h30, um grande culto a cargo da juventude. No domingo, nós temos também a escola bíblica dominical, a partir das 17 horas e 30 minutos. E à noite, 19h30, um grande culto público de salvação, cura divina e milagres. Você é muito bem-vindo em nosso meio. Venha e traga a sua família. Passava, a multidão o cercava. Um certo dia alguém resolveu entrar no meio dela. Em meio àquele aperto se arrastou e nas vestes de Jesus ela tocou, ela tocou, ela tocou.
O vento não parou de soprar na área Canela? Já temos compromisso marcado para o dia 19 e 20 de abril. Você não pode ficar de fora. Juntos no Congresso Geral 2025! Glória a Deus! Meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6. Vamos ler o versículo 1. Todos juntos, 1, 2, 3. E nós, qualidade cooperadores com ele, também nos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. amém. Os irmãos podem sentar. Eu gostaria que você dissesse para a pessoa que está do seu lado: não receba em vão a graça de Deus. Não receba em vão a graça de Deus. A palavra de Deus nos ensina em Tito, capítulo 2, verso 11, que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos aqui, renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Vivamos no presente século de forma sensata, de forma justa e de forma piedosa. Agora escute, a graça de Deus, portanto, que é distribuída a todos, e esta graça, ela pode nos fazer, em primeiro lugar, dizer não para o pecado e dizer não para as paixões mundanas. Por outro lado, essa graça nos empurra, nos educa a fazer coisas. Ela não só nos educa a deixar de fazer coisas, mas ela nos educa a fazer coisas. Em primeiro lugar, viver de uma forma sensata. A palavra aí, palavra sófro no grego, que significa viver debaixo do comando de uma mente restaurada, de uma mente que, por sua vez, está debaixo do controle de Deus. E, em segundo lugar, viver de forma justa e, por fim, de uma forma piedosa, ou seja, uma forma de bom relacionamento e serviço na obra de Deus. Então, a graça de Deus, em primeiro lugar, nos educa a dizer não. Em segundo lugar, nos educa a dizer sim. Dizer sim, repito, para uma vida debaixo de uma mente, a mente controlando as emoções, não as emoções controlando a mente controlando o corpo, e não o corpo comandando a mente, e uma mente restaurada. Em segundo lugar, uma vida justa. Então, justiça aqui está falando de relacionamento interpessoal. E por fim, uma vida piedosa, uma vida fazendo a vontade de Deus, fazendo a obra de Deus. É a graça de Deus que nos leva a isto. Agora, a palavra de Deus nos mostra que esta graça que está à disposição de todos, ela está à disposição de todos, mediante a ação do Espírito Santo. E esta graça de Deus que está à disposição de todos, mediante a ação do Espírito Santo, nós lemos que pode ser recebida em vão, ou pode ser aproveitada. Por isso o apóstolo Paulo, pode voltar lá para 2 Coríntios 6 primeiro, o apóstolo Paulo, então, ele nos exorta a não recebermos em vão a graça de Deus. Então veja, a graça de Deus, ela te dá o poder para você dizer não para aquilo que tem que dizer não e dizer sim para aquilo que tem que dizer sim.
No entanto, este poder que Deus dá, você pode aproveitá-lo ou não. Você pode ser daquelas pessoas que, quando chega um momento que você precisa da graça de Deus, ao invés de você aproveitar, você faz o que dá na cabeça. São as pessoas que são dadas a explosões de ira, explosões das paixões, que perde o controle diante de uma situação difícil, porque aqui, irmãos, na igreja, aqui é muito fácil a gente dizer, eu tenho a graça de Deus. É muito fácil dizer, eu quero obedecer a Deus. Quando é que nós somos testados? É diante da tentação. Nós somos testados diante das circunstâncias da vida. Somos tentados quando surge uma situação que nos empurra para o pecado, que nos empurra para desobedecer a Deus, que nos empurra para agir conforme as nossas emoções. É neste momento, então, que nós podemos aproveitar a graça que recebemos no momento tranquilo, ou não aproveitarmos. Então, se não aproveitamos a graça de Deus, nós a teremos recebido em vão. Seria mais ou menos o seguinte, eu vou dar aqui uma ilustração para os irmãos. Imaginemos que Deus chega para nós todos aqui e diz o seguinte, olha, eu quero que vocês cheguem lá em Uruguaiana, 642 quilômetros daqui. Vocês têm que chegar lá em Uruguaiana. Aí Deus diz assim, eu dou para vocês 70 litros de combustível. 70 litros dá para chegar em Uruguaiana? Dá. 70 litros dá para chegar em Uruguaiana. Então, o que seria esse combustível? Seria a graça de Deus. Deus chega e dá para você. Agora, chega o momento que agora a necessidade, tem que ir hoje para Uruguaiana, tem que chegar hoje. Hoje já não dá porque estamos quase meia-noite, tem que chegar amanhã. Aí o que você faz? Você pega aquele galão de 70 litros e derrama no tanque e sai embora. E tem outros que vai dizer assim, mas botar a gasolina no tanque, mas é essa hora. Então, todos têm a gasolina, Deus deu a gasolina. Agora, uns aproveitam a gasolina e dizem, Deus mandou, vamos embora. Vamos embora, tem que chegar até amanhã, às 9 da manhã lá em Uruguaiana. Vamos agora, vamos sair agora. Enchemos o tanque ali, vamos embora. Convida a mulher ainda, mulher, vamos fazer um sanduíche aí, vamos comendo sanduíche. 9 da manhã, tem que estar lá em Uruguaiana. Vamos varar a noite andando. Então, este combustível seria a graça de Deus. Deus te dá o combustível. Agora, você vai usar o combustível ou não, para ir onde Deus quer que você vá, você vai fazer isso ou não. A decisão é sua de usar aquele combustível ou não. Aquele combustível te dá plena capacidade de ir até Uruguaiana. Quem entendeu, diga amém. Então, a graça de Deus é o poder, é o combustível que Deus nos dá para fazermos aquilo que Ele quer que façamos, para nos aproximarmos. Então, vamos pegar o exemplo de Uruguaiana e Porto Alegre. Então, quanto mais você vai se aproximando de Uruguaiana, mais você vai dizendo não para Porto Alegre. Quanto mais você se aproxima de Uruguaiana, mais longe você fica de Porto Alegre. Quanto mais você se aproxima do bem que Deus tem para ti, mais longe você vai ficando do mal, da paixão e da impiedade que você está deixando.
Então o apóstolo Paulo fala: você não pode receber em vão a graça de Deus. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, na primeira epístola aos Coríntios, lá no capítulo 15, vamos ver no capítulo 15, o apóstolo Paulo, ele fala algo muito interessante para nós. Glória a Deus. Vamos ler lá do verso 10, vamos ler desde o 9. Todos juntos, vamos ler todos juntos, é fantástico esse versículo aqui. 1, 2, 3. Porque eu sou o menor dos apóstolos. Todos juntos. Porque eu sou o menor dos apóstolos. Mais uma vez. Porque eu sou o menor dos apóstolos. Paulo está dizendo o seguinte: olha, olhando aqui para mim, eu sou o menor dos apóstolos. E por que ele fala que ele é o menor dos apóstolos? Continua. Que mesmo, todos juntos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo. Então veja só, ele está dizendo: ó, eu sou o menor dos apóstolos, até porque eu nem sequer sou digno de ser chamado apóstolo. Por quê? Pois persegui a igreja de Deus. Então, o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte: enquanto o João, o Pedro, o Mateus, o Tiago, o André, enquanto eles estavam lá seguindo Jesus, passando trabalho, lutando, sendo perseguidos, passando fome, andando, viajando no sereno, na chuva, enquanto eles estavam lá com Jesus, curando os enfermos, fazendo milagres, enquanto que eles estavam no barco com Jesus, enquanto eles estavam lá ressuscitando o morto, purificando o leproso, eu estava fazendo o quê? Eu estava lá nos pés do Gamaliel. Quando os discípulos saíram lá pregando o evangelho, fazendo milagre no dia do Pentecoste, o que eu estava lá? Eu estava lá no meio do Sinédrio. E depois que eu estava fazendo? Depois estava perseguindo a igreja. Quando Estevão estava sendo apedrejado, eu estava lá junto, concordando com aquilo. Então Paulo está dizendo: olha aqui, eu nem sequer mereço ser crente, quanto mais ser chamado de apóstolo. Então ele diz: eu sou o menor dos apóstolos, eu não andei com Jesus, eu não estive com ele, eu não estive com ele quando ele acalmou a tempestade, eu não estava com ele quando ele multiplicou pão e peixe. Então eu sou o menor. Eu sou o menor em experiência. Eu não pude conversar com Jesus, andar com Jesus. Eu não pude fazer perguntas para Jesus enquanto estava aqui na terra. Eu sou o menor dos apóstolos. E nem sequer sou digno de ser chamado apóstolo. Agora olha o verso 10. Mas, todos juntos, mas pela, eu não estive com Jesus para ele me educar, mas a graça me educa. Eu não estive com Jesus, andando com ele 3 anos, para aprender a renegar a paixão e a impiedade, mas a graça me educa a renegar a impiedade e as paixões mundanas. Eu não estive com Jesus para me dedicar como ele se dedicou. Eu não estive com ele para ver o exemplo dele andando dia após dia, noite após noite. Mas a graça de Deus, essa graça, esse poder que me educa, que é o mesmo que está sobre mim, sobre você, mas, oh aleluia, mas pela graça de Deus, todos juntos, todos juntos, todos juntos, eu era perseguidor da igreja, não merecia ser crente. Eu era perseguidor da igreja, não merecia ser chamado apóstolo, mas pelo poder tremendo
que vem do céu por meio de Jesus Cristo. Eu sou o que eu sou. Quem pode dar glórias a Deus aí? E ele continua, todos juntos, continua. Vamos lá, 1, 2, 3. E a sua graça, que ele foi concedida, não se tornou vã. Não se tornou? Não se tornou? Não se tornou? Aquilo que Paulo diz para os coríntios: não recebem em vão a graça de Deus. Ele disse: porque eu também não recebi. Agora olha o que Paulo vai explicar aqui. Paulo agora vai explicar para os coríntios, para os irmãos da igreja em Corinto, que não é que ele recebeu mais graça do que os outros. Olha só que ele vai explicar aqui. Vamos lá. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Agora, todos juntos. Aleluia. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Olha o que Paulo está dizendo o seguinte: eu não merecia ser chamado apóstolo, eu sou o menor deles, eu sou o que menos capacidade tenho, eu sou aquele que não andou, eu sou um nascido fora do tempo, eu nem sequer merecia ser crente. Mas uma coisa eu fiz: quando a graça chegou na minha vida, eu peguei a graça e usei toda a gasolina. Eu não peguei o galão de 70 litros e disse assim: peguei esse galão de 70 litros, não, vou usar tudo. Aí fica lá em São Gabriel, não chega em Uruguaiana. Chega lá no Alegrete, mas não chega em Uruguaiana. Mas Paulo disse assim: o que Deus me colocou na mão, aleluia, o que Deus me deu, eu me esforcei. E eu trabalhei mais do que todos eles. Trabalhei mais que Pedro, mais que Mateus, mais que Tiago. Eu não merecia, eu sou menor. Eu não andei com Jesus, eu não estive com Ele, eu não aprendi diretamente com Ele. Eu tive com Ele depois, em visões, em arrebatamento, mas aqui na vida eu não tive com Ele. Mas uma coisa eu fiz: eu aproveitei a graça, este poder que Ele dá, este poder que me capacita a dizer não, esse poder que me capacita a dizer sim para aquilo que tem que ser dito sim. Eu aproveitei tudo, eu aproveitei o máximo. Enquanto eu tinha gasolina, eu estava andando. Enquanto eu tinha gasolina, não estava parando em posto de gasolina, não estava parando em restaurante, não estava parando na casa da granja, não. Eu acelerei, eu peguei a 290 e fui. Enquanto eu não cheguei em Uruguaiana, enquanto não cumpri a missão, eu não parei. E aí Paulo diz assim: foi isto que me fez fazer mais do que eles. Olha que tremendo isto. Porque aquele que era o menor se tornou o maior. Porque quem não merecia, porque que aquele que era o perseguidor da igreja, que merecia ser fulminado por Deus, se torna o maior, porque ele aproveita 100% da graça. Aleluia. Você está entendendo isto? Vamos dar alguns exemplos aqui hoje. Vamos lá. Tem muitos jovens aqui, solteiros, livres, desimpedidos,
Você tem a graça de Deus? Pastor Adriano, sobe aqui, faz favor. Aqui o pastor Adriano vai representar um jovem, já que ele é o superintendente da juventude. Aí este jovem aqui é desimpedido, solteiro, recebe a graça de Deus e diz assim para o pai: pai, eu vou lá para a sede, é quinta-feira que tem a leitura bíblica aqui, quarta, eu vou lá fazer leitura bíblica. E o pai e a mãe dele dizem assim: ai, meu filho, não vai, meu filho, pode dizer, é o meu bebê, barbadão, 17 anos, meu bebê. Não vai. E o guri diz assim: é, mãe, eu não vou mesmo. E fica em casa, jogando videogame no celular. Então veja, a mesma oportunidade que todos os jovens tiveram, ele tem. A mesma disposição. Ele disse assim: eu vou lá, mãe. Quando ele disse eu vou lá, mãe, o que era? Era ele? Era a graça. E a graça que Deus dá, a mãe ou o pai tirou. E ele aceitou ser roubado da graça de Deus. Então Paulo está dizendo o seguinte: eu sou menor, não é que eu tenho mais graça que eles, não é que eu seja mais capacitado do que eles. O que acontece comigo não é porque eu sou mais do que eles. Aleluia. Mas não é por isso. É porque a graça que Deus me deu, eu não recebi em vão. Quando Deus me dizia ora, eu orava. Aleluia. Vamos dar um exemplo? Aqui mesmo, 1 Coríntios, no capítulo 14. Só virar aqui. Aleluia. Olha o que diz a palavra de Deus. Paulo diz assim, 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 13. Diz assim: pelo que o que fala em outra língua deve orar, para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E verso 18, põe no verso 18. Verso 18, o que está escrito? De novo. De novo. De novo. Pastor Adriano, fazer uma pergunta para o senhor. Falar em outras línguas, orar em outras línguas, depende de capacidade intelectual? Não. Não, fala forte. Não. Depende de faculdade? Não. Depende de curso de teologia? Não. Depende só do quê? Graça. Paulo disse, ele não disse assim: eu oro em hebraico mais que todos vocês, eu oro em grego mais do que todos vocês, eu oro em latim mais do que todos vocês, eu falo mais idiomas na terra do que todos vocês, eu sou poliglota. Não, ele disse: eu oro em novas línguas mais do que todos vocês. O que ele está dizendo aqui? Ele aproveitava a graça de Deus, ele era batizado com o Espírito Santo. Para que eu sou batizado com o Espírito Santo? Para orar em novas línguas.
Ele aproveitava a graça. Ele não era maior porque tinha o conhecimento adquirido aos pés de Gamaliel. Ele está dizendo aqui que ele, sendo menor, fez mais do que todos os outros, porque a graça que vinha, ele aproveitava. Aí você diz assim: pastor, mas que homem exaltado. Ele está dizendo: não fui eu. Ele está repetindo. Olha lá, desapareceu da tela. Volta lá para o 15:10, faz favor. 15:10. Vamos lá. Todavia, consegue ler lá? Todavia, aí chega mais perto, está ficando ceguinho. Bem lá embaixo. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Aleluia. Não sou eu. Eu fiz mais do que todos eles, não porque eu sou poliglota, mas porque eu falava em novas línguas mais que eles. Eu fiz mais que todos, não porque eu sou isso, aquele outro, não. Porque eu aproveitei o que Deus me deu, a oportunidade que Deus me dava, eu aproveitava. Vamos orar, Paulo? Vamos. Vamos jejuar, Paulo? Vamos. Você nunca vai ver Paulo dizendo. Só teve uma vez que ele disse aos pés de Gamaliel. Eu disse assim, e ele disse assim: agora eu estou falando que nem louco. Aí ele falou: sou filho de fariseu, sou papa. Ele disse: vou falar numa loucura aqui agora. Mas qual era o segredo de Paulo? Ele disse: olha, em jejuns, muitas vezes, em vigílias, muitas vezes, em perseguições, muitas vezes, apedrejado, muitas vezes. Oh, aleluia, aleluia. A gente pensa, Paulo foi o que foi por causa disso, daquele outro. Não, ele disse: eu sou o que sou pela graça. A mesma graça que foi dada para Pedro, foi dada para Tiago, foi dada para Mateus. Ele fala isso, ele lembra os coríntios também disso, lá no início da carta. Vamos ler na carta aos Coríntios, no capítulo 2. Me ajuda aqui, pastor Adriano. Olha o que ele diz. Lê para mim aí. Vai lendo aí juntamente com o povo. 2:1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco... Pode dar o microfone para ele aqui, por favor. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos... Anunciando-vos o testemunho de Deus. Falei para vocês tudo o que eu aprendi com Gamaliel. Falei com vocês como doutor da lei. Foi isto? Não. Vai.
Não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo, este crucificado. E este crucificado. Eu apresentei para vocês o Cristo da cruz, o Cristo sem aparência, o Cristo sem formosura, o Cristo estraçalhado, o Cristo moído. Continua. E fui em fraqueza. E foi em fraqueza. E foi em fraqueza. E foi em fraqueza. Paulo por diversas vezes fala isto. Eu estive entre vocês enfermo. Eu estive entre vocês doente. Foi em fraqueza. Continua. Temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder. Quem pode dar glória a Deus? Qual era o forte de Paulo? O que fazia Paulo arrastar multidões? Era o conhecimento? Era a filosofia? Era o palavrório lindo? Não, tinha algo diferente na vida dele, tinha algo poderoso. Quem sabe as pessoas olhavam e diziam: mas que energia tem do Senhor? Quando o Senhor fala, apóstolo Paulo, é uma energia, é uma coisa diferente. O que é isto? O nome disto é G-R-A-C cedilha A. Diga comigo: graça. Graça de Deus. A mesma graça que foi dada aos demais, mas não aproveitaram. Aleluia. 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 Eu sou o que eu sou pela graça. Diga comigo, pastor Adriano: eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou pela graça de Deus. Que eu aproveitei. O apóstolo Paulo, não dá tempo aqui, que já acabou o tempo, ele fala em medida da graça. O que isso significa? Significa o seguinte: imagina, pastor Adriano, Deus lhe dá 10 litros de graça. Deus lhe dá 10 litros de gasolina. O senhor anda, dá para andar 100 quilômetros, o senhor anda 50. E os outros 50 que podia ter andado? Recebeu em vão. Deus dá a mesma graça para duas irmãs. A mesma graça, a mesma gasolina. Uma avança em santificação 50 quilômetros e a outra avança 20. A graça foi a mesma, mas uma aproveitou, outra não. Os mesmos sentimentos, as mesmas oportunidades, na mesma igreja, o mesmo Espírito, mas um recebe em vão e o outro aproveita. Vamos continuar lendo.
Então o apóstolo Paulo diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. O que acontece no meu ministério não é porque eu sou doutor da lei, não é porque eu sou filho de fariseu, ex-fariseu, não é porque eu fui educado aos pés de Gamaliel, tem alguma coisa, eu sou o que eu sou. Ele começa lá no começo de 1 Coríntios falando isso, e termina lá no fim dizendo: eu sou o que eu sou, por aquilo que eu falei lá no começo, foi a graça que eu aproveitei. Continua, faz favor. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Continua. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Olha só, pastor Adriano, o que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: olha, a minha palavra não consistiu em mensagens, a minha pregação não consistiu em palavras de sabedoria, persuasivas de sabedoria, mas em demonstração de espírito e poder. Ele está falando contra a sabedoria? Não. O que ele diz agora? Verso 6. Não, porém, a sabedoria... Só um pouquinho, desde o começo, verso 6. Entretanto, expomos sabedoria. Expomos sabedoria. Não é que nós estamos desprezando a sabedoria. Nós expomos sabedoria. Para quem? Entre os experimentados. Entre os experimentados. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo o seguinte: não adianta ensinar sabedoria para uma pessoa que não recebeu a graça. Eu expor a sabedoria sem a graça é a mesma coisa. É a mesma coisa. Expor a sabedoria sem a graça é a mesma coisa que eu te dar um mapa para você chegar em Uruguaiana, mas não te dou a gasolina. O que é a graça de Deus? Graça é o combustível. O que eu ensino? A sabedoria, que não a dos poderosos deste mundo, mas a revelada em mistério, é o mapa. Se você tem a graça e não tem o mapa, você se perde. Você sai para ir em Uruguaiana, vai dar lá em Vacaria. Se tem a graça e não tem o mapa, entra no fanatismo. Se tem a graça e não tem o mapa, entra em caminhos tortuosos. Você tem que ter as duas coisas. Primeiro, a graça, o poder de Deus impacta a pessoa. E depois, para os experimentados, expõe a sabedoria. Quem está entendendo, diga amém. Não adianta eu ter um mapa e não ter a força para chegar lá onde o mapa diz que eu tenho que ir. E não adianta eu ter a gasolina se não tem o mapa. Eu peguei o irmão Rodrigo, o missionário Rodrigo, disse: Rodrigo, nesses 10 dias, vamos andar junto, todos os dias, vamos orar junto, vamos andar junto, vamos visitar junto. Eu quero visitar todas as casas, eu quero contigo. E tu vai ver algumas coisas. Ele está me dizendo hoje: pastor, a minha vida mudou. E nós chegávamos em alguns lugares, irmãos, e as pessoas, Paulo diz, os gregos querem sabedoria, os judeus querem sinais, mas nós nos pregamos Cristo. Então nós chegávamos em alguns lugares lá, e os italianos queriam sabedoria, e começaram a perguntar, e aí eles iam perguntando, e eu explicando e falando de história da igreja, história da Itália, história disso, história daquele outro. Resultado, zero. Aí chegávamos em outro lugar,
Não falávamos nada, chegávamos lá, começava a orar, a glória de Deus caía, oh, aleluia, Deus começava, oh, meu Deus do céu, irmão, tanta coisa que Deus fez, aleluia, glória a Deus. Quando caía aquela glória de Deus, as pessoas já, nós queremos fazer parte dessa igreja. Aleluia, aleluia. E aí entrava a sabedoria. Eu falei, irmão Rodrigo, você viu o que aconteceu aqui? Não eram 2 pastores, era o mesmo pastor. Era o mesmo pastor Humberto. No lugar nós chegamos e a pessoa queria só a sabedoria. Resultado 0. No outro chegamos apresentando Cristo, apresentando a cruz. Era aquela explosão de Deus. Aí depois, aí eles querem sabedoria. Eles querem saber mais e mais e mais e mais e mais. Quando é a gente que faz, quando é a gente que puxa toda aquela lista de coisa que a gente sabe, é a gente falando. É isso mesmo, irmã. Diga bem forte: eu preciso é do Senhor e da sua graça. Graça. Aí não é a gente. Aí você está caminhando na cidade e Deus está fazendo coisas. Aí você chega no lugar e Deus começa a fazer coisas. Aí você chega no lugar, em 3 horas já tem uma igreja pronta. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu falei hoje com o missionário Rodrigo, e ele me disse assim: pastor Humberto, se lembra aquele exemplo que o senhor deu? Aquele exemplo que o senhor deu, que o senhor falou e não aconteceu nada? Eu disse: claro, como é que eu vou me lembrar? Ele disse assim: pois agora eu fiz como o senhor disse para fazer. Pastor, cheguei lá, não precisei falar nada. Eu cheguei lá, comecei a falar em novas línguas, e a família foi impactada. O poder de Deus, a graça de Deus. Aleluia. Graça. Agora tem que aproveitar a graça, pastor Adriano. Todos aqui vão sair com a graça de Deus. Quem pode dar glória a Deus? Agora tem gente que vai sair no carro, já vai começar a murmurar. Receber tudo em vão. Chegam em casa, em vez de, pá, Senhor, que coisa tremenda, Senhor. Eu vou buscar. Eu vou aproveitar esse impulso. Eu vou me santificar. Contar uma coisa para vocês, pastor Adriano. Agora, domingo tivemos um batismo lá em Lisboa. E uma coisa que me impactou muito naquele batismo foi o fato de uma irmã que se batizou. Ela mora, escute bem, ela mora a 140 quilômetros. 140 quilômetros da congregação mais próxima da nossa igreja. Aquela mulher, lendo a palavra de Deus, ela diz que recebeu um impacto. Ela nem sabe o que é, foi a graça de Deus. Ela recebeu a graça de Deus. E o que aconteceu? Ela começou a ler a Bíblia, Ela tinha uma relação, como é que se chama? Estável, como é que é o nome? União estável. E ela lendo, ela entendeu: meu Deus, eu tenho que estar casada com um homem
que possa casar comigo. E ela, com 2 filhos, arrumou a situação. Disse: olha, desse jeito não podemos mais viver. Sozinha, sem ninguém dizer nada, só lendo a Bíblia e orando. E ela conta assim: eu orava, lia a Bíblia, orava, e de madrugada eu me acordava e dentro da minha mente era como se tivesse alguém falando para mim e ensinando o que significava aquilo que eu tinha lido na Bíblia. E ela começou a procurar igrejas, foi em todas as igrejas de sua cidade, entrava, não está de acordo com a Bíblia, tem que ter alguma igreja no mundo que está de acordo com a Bíblia. Tem que existir um povo que creia na Bíblia. Ela diz que um dia ela leu sobre a vaidade, ela leu em 1 Timóteo 2,9, para não usar joias, e ela tirou os brincos, sem ninguém falar. Mas cada coisa que Deus falava, cada coisa que ela lia, ela aproveitava a graça. E ela diz que quando tirou os brincos, ela foi e contou para uma amiga dela, e disse: olha, eu descobri na Bíblia que nós não podemos usar brincos, não podemos usar joias. E a mulher contestou, disse: não é bem assim. Sabe o que ela disse? Olha só que coisa tremenda. Ela disse assim: para prova de que a palavra de Deus é verdade, eu faço um desafio para ti, tira os teus brincos agora e eles vão queimar a tua mão. A mulher: isso não. A mulher tirou os brincos e os brincos começaram a queimar. Ela jogou longe os brincos, queimando a mão. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Uns recebem a graça e aproveitam, sem igreja. Sem pastor. E procurando igreja. Tem que ter uma igreja, tem que ter um povo, tem que ter um povo. E encontrou a restauração. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Quem está mais próximo deles agora é o sogro do irmão Jonathan, irmão Lázaro e irmã Magda. Estou acompanhando ela. E agora domingo se batizou nas águas. Sou o que sou, não eu. Não é eu. Não é eu. Olha para a gente, pastor Adriano. Olha o que a gente é. Aleluia. Quando eu olho para mim, quando eu olho para as minhas imperfeições, quando eu olho para minhas debilidades, quando eu olho para a minha humanidade, eu digo: Paulo, eu concordo com aquilo que o Senhor falou. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Eu não mereço nada, eu não tenho nada, eu não posso nada, eu não consigo nada, eu não alcanço nada. Eu sou o que eu sou crente, eu sou salvo, eu sou pastor, eu estou aqui pregando a palavra de Deus, eu estou aqui ministrando para vocês essa palavra. Não eu, mas a graça de Deus na minha vida. Aleluia. Diga assim: eu dependo da graça. Eu dependo da graça. Se eu não buscar a graça, eu vou morrer. Eu vou me desviar. Aleluia, Senhor, é verdade. Eu vou apostatar. Sabe por que gente poderosa, gente que era
Bam, bam, bam. Tropeça, pastor Adriano, porque acha que é o que é. Acha que é o que é. Porque fez, porque isso, porque aquele outro. Sou chamado. Porque isso, aquele outro. Não. Não. A graça que está sobre a tua vida, Enéas, é a graça que está sobre a minha. Aonde é que você vai e aonde que eu vou? Depende de você aproveitar o que Deus está te dando. Aleluia. Você está aí pela graça de Deus. E você aproveitou. Você estava aqui cedo. Estou aqui pronto. Hoje é a minha escala. A igreja está aberta aqui sábado para todos. Quem é que vem, quem é que não vem? Quando tem vigília, vigília é para todos. Quem é que vem, quem é que não vem? A escola bíblica é para todos. Quem é que vem, quem é que não vem? A revista da escola bíblica está ali. Todos os dias, quando não sou eu, tem um pastor orando no Telegram. 30 minutos. Nós temos 5.400 inscritos no Telegram. Quantos participam da oração? Eu noto ali, 1.400, 1.800, 2.000. Onde estão os outros 3.000? Pessoas que passam o dia inteiro no celular. A gente manda uma mensagem no Telegram e diz assim: desculpa, pastor, é que eu quase nunca acesso o Telegram. Eu disse: lá no Telegram tem o canal da igreja, tem oração, tem mensagem todos os dias. Vocês estão compreendendo o que a Bíblia está dizendo? Uns aproveitam e outros não. Uns pegam a gasolina e põem no tanque e pegam o mapa, outros não. Deus não é injusto. Deus não é injusto. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não diz assim: tu é gordo, tu é magro, tu é pobre, tu é rico, tu é italiano, tu é alemão, tu é africano, tu é... Não. A graça é dada. Agora, o que você faz com essa gasolina que Deus te deu? Com essas oportunidades que Deus te dá? Vamos ficar em pé? Quem quer dizer: Deus, ajuda-me a não receber em vão a tua graça? Sai do seu lugar e vem aqui na frente, vamos orar juntos. Não perca essa oportunidade de dizer: Deus, me ajuda a não receber em vão a tua graça. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Vamos nos humilhar na presença de Deus, vamos reconhecer o quão negligentes nós temos sido. Enquanto Deus nos empurra, a graça de Deus nos empurra, diz a Bíblia. Deus nos empurra para orar e a gente não ora. Deus nos empurra para ler a Bíblia e a gente não lê. A graça de Deus vem e nos empurra para jejuar, a gente não jejua.
Não é nós, é a graça de Deus que nos empurra a fazer aquilo e a gente puxa o freio de mão. Mas hoje você vai baixar o freio de mão. Esse freio de mão puxado, você vai baixar. E vai deixar a graça de Deus te empurrar. Não eu, mas a graça de Deus. Eu sou o que sou, pela graça de Deus. Aleluia, peça para Deus encher o teu tanque de combustível. E depois vai para a Bíblia, vai para a revista Escola Bíblica, vai estudar o mapa, para não errar o caminho. Robai candara charra bagala garabasha. Rabara rogara gala garra shuri de que dere vere rede glória rede de que. Não eu, mas a graça de Deus na minha vida. Não eu, mas a graça de Deus na minha vida. Não eu, mas a graça de Deus. Pastor Silvio, o senhor pode vir aqui orar, Pastor Silvio? Xarai, começa a clamar. Vamos só pedir isso, Senhor, a tua graça. A tua graça, a tua graça, me enche com a tua graça, me enche, Senhor, eu não posso recebê-la em vão, ajuda-me a não receber em vão a tua graça, a não receber em vão a tua graça. Espírito Santo de Deus, que fala com a igreja, que fala com esse visitante, que revela, Espírito Santo, esta profundidade, descortina, Senhor, esse mistério. Aleluia, o Senhor está abrindo o seu coração, Senhor, instruindo o teu povo, mostrando, Senhor, como devemos viver, aproveitar aquilo que o Senhor tem nos dado. Ó Deus, a partir deste momento nós não somos mais ignorantes, não podemos ficar em cima de um muro, Deus, cocheando entre dois caminhos. O Senhor nos revela o que é a tua graça, o que devemos fazer com ela. Há um propósito para essa igreja. Esta revelação tem um propósito de nós alcançarmos, Senhor, aquilo que é fundamental para a nossa vida: comunhão com o Senhor, comunhão com o Espírito Santo, a fim de que, como igreja, nós possamos, Senhor, aproveitar essa oportunidade. Ó Deus, não deixa que essa graça que está vindo sobre nós nessa noite seja ignorada a partir do momento em que saímos por essa porta. Há uma ação do teu Espírito, Espírito de Deus, rompe as barreiras, rompe, Senhor, os obstáculos, rompe as fortalezas do diabo, em o nome de Jesus. Há uma ação poderosa, é do teu Espírito, há
cachoeira de graça. Há uma glória, Senhor, há uma glória, eu sinto a tua glória, essa graça está sendo derramada abundantemente sobre nós. Aleluia. Recebe, em o nome de Jesus, recebe, caia por terra, Senhor, toda ação contrária, em o nome de Jesus, recebe a graça, recebe a vitória, recebe a revelação, em nome de Jesus, e para a glória. Senhor Deus, dá graça para este meu irmão, para esta irmã prosperar, Senhor. Dá graça, Senhor, para ele prosperar na sua vida material. Dá graça, Senhor, e que ele aproveite a graça, Senhor, para ofertar, para dizimar. Dá graça, Senhor, e que ele aproveite a graça para orar pelos enfermos, para expulsar os demônios. Dá graça, Senhor, e que ele aproveite a graça para ministrar para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos. Dá graça, Senhor, e que ele aproveite a graça para triunfar, Senhor, sobre a procrastinação, para triunfar sobre a tentação, para triunfar, Senhor, sobre a depressão. Dá graça, Senhor, e que ele aproveite a graça, Senhor, para triunfar sobre o diabo, para triunfar sobre o seu temperamento. Dá graça, Senhor, e que ele aproveite a graça para triunfar sobre a ira, para triunfar sobre as paixões, para triunfar, Senhor, sobre o descontrole verbal. Dá graça, Senhor, e que ele aproveite a graça para triunfar sobre a fofoca, sobre a murmuração, sobre a reclamação. Dá graça, Senhor, e que ele aproveite a graça para triunfar sobre a rebeldia, para triunfar sobre a desobediência, para triunfar, Senhor, sobre toda a impiedade, toda a paixão mundana. Dá graça, Senhor, e que ele aproveite a graça para jejuar. Dá graça, Senhor, e que ele aproveite a graça para orar. Dá graça, Senhor, e que ele aproveite a graça para pregar o teu evangelho. Dá graça, e que ele aproveite a graça para fazer a tua obra, para avançar, para atingir o alvo que o Senhor tem determinado para ele. Dá graça, 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 dá graça. Chalabarada ralara sholere galara hala gorebere hala hara rabagala rara sholere recletero hala garara ro rabagaba babarore re shara tornere rama 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 handa garama hai. Glória, 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 glória ao teu nome, glória ao teu nome, glória ao teu nome. Enche com a tua graça, Senhor, e dá sabedoria para que aproveite a graça. Enche da tua graça e dá sabedoria, dá um mapa para aproveitar a graça. Senhor, de nada adianta ter a gasolina se não tem o mapa para chegar no lugar, no destino. Deus, dá graça e que tenha sabedoria para aproveitar a graça. Para não receber em vão a graça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. O poder de Deus está sendo derramado sobre a tua vida. O poder de Deus está sendo derramado sobre a sua vida. A graça de Deus está sendo derramada na sua vida. Aleluia. Há algo espiritual aqui. Há uma presença de Deus aqui.
Sem essa presença, sem essa ação do Espírito Santo, de nada adianta eu ter pregado aqui. A graça de Deus está sendo derramada na sua vida agora. Abra teu coração para a graça. Em nome de Jesus, receba a graça e sabedoria do céu. Chai, chore, cabara, cholere, hai. Recole, rehole, que bardai velaro, role, cai, rebata, larahita, loque, barabachai. Sharabarada, ricandolo, varabara, halakarabahai. Roba babakida ravadara rori di ragara shuri di rokera bara shalarara store tere re vara haraklai. O poder de Deus, o poder de Deus, o poder de Deus. Poder do Espírito de Deus. Aleluia. Em nome de Jesus, que todos os grilhões sejam arrebentados agora. Em nome de Jesus, que todas as correntes que impedem que o povo de Deus ore e jejue sejam cortadas agora. Pela graça de Deus, que as correntes que impedem o povo de clamar, de jejuar, de buscar, que as correntes que impedem o teu povo de prosperar, que as correntes que impedem o teu povo de gastar o dinheiro naquilo que tem que gastar, que as correntes que impedem que o teu povo avance, que o teu povo alcance a bênção do Senhor que enriquece, não acrescenta dores, em nome de Jesus eu rompo agora estas cadeias, eu rompo estas cadeias, essas cadeias da carne, essas cadeias do diabo, em nome de Jesus agora, Senhor, que receba a tua graça, que receba a tua graça e põe em ação a tua graça. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Deus me mostra correntes sendo arrebentadas hoje aqui. Eu vejo isto, Deus me mostra uma visão. Correntes sendo arrebentadas pela graça de Deus. Não receba em vão a graça. Pare de ficar vendo defeito nos outros. Pare de justificar a tua mornidão espiritual com base no erro dos outros. A graça que está sobre ele e a graça que está sobre ti depende de vocês aproveitarem. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Jesus está curando pessoas aqui agora. Pessoas estão sendo curadas. Coloque a mão sobre a enfermidade ou sobre a dor. Há um poder extraordinário de Deus hoje aqui. Em nome de Jesus, segundo a graça que nos é dada, eu repreendo essa enfermidade agora. Seca agora em nome de Jesus. Seca, tumor, seca. Infecção, seca. Cisto, seca. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Clame comigo, irmão, clame comigo. Utiliza a graça de Deus na tua vida. Diga, grita, não eu, mas a graça de Deus em mim. Grita, não eu, mas a graça de Deus em mim. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. Nós, da área norte do Espírito Santo, queremos fazer um grande convite. Todos juntos no Congresso Geral 2025. Glória a Deus! Glórias a Deus. Que maravilhas, que mensagens maravilhosas, louvores maravilhosos. Nós queremos agradecer a sua participação, a sua audiência neste programa de domingo. Vamos despedir nesta manhã ficando na paz, na oração e na união. Deus abençoe. Estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer.